Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início à última atividade dessa nossa jornada muito produtiva. Eu gostaria de convidar aqui ao palco, para compor a mesa, os integrantes do debate Direito de Defesa, Imprensa e Equilíbrio. Em primeiro lugar, senhor Arnaldo Malheiros Filho, advogado criminal, presidente do Conselho Deliberativo do IDDD. Cristine Prestes, repórter especial do jornal Valor Econômico, jornalista especializada na cobertura de temas jurídicos. Senhor José Renato Nalini, que é corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no biênio 2012-2013, desembargador do Tribunal de Justiça, integrante da Primeira Câmara de Direito Público, da Câmara Reservada ao Meio Ambiente e membro do órgão especial, ex-presidente do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito Constitucional pela USP, autor de Ética Geral e Profissional, Ética Ambiental, Rebelião da Toga, Justiça, Reflexões Jurídico-Filosóficas sobre a Morte, pronto para partir. Professor de Ética Profissional e Filosofia Geral e Jurídica das Faculdades de Direito da FAAP, Unianchieta e Uninove, e ex-presidente, atual secretário-geral da Academia Paulista de Letras. Ricardo Couto, jornalista e escritor, comentarista político do Jornal da Record News e do portal R7 e repórter da revista Brasileiros. Roberto Troncon Filho, superintendente da Polícia Federal em São Paulo. Convido para atuar como moderador Tiago Erdi, repórter de política da sucursal do jornal O Globo em São Paulo, com passagens por Estado de Minas e Diário da Tarde, diretor da Abrage, portanto meu chefe, vencedor do Prêmio ESSO nas categorias regionais e do Prêmio Latino-Americano de Jornalismo de Investigação do IPES. Nessa atividade, as perguntas do público serão feitas por escrito. Então, chamem a recepcionista, entreguem o papel com a pergunta será entregue ao moderador, que fará uma seleção. Eu gostaria de pedir desculpas em nome da Suzana Singer, que também estaria conosco nessa mesa, mas, infelizmente, por problemas de saúde, não pôde vir. Passo, então, a palavra ao moderador Tiago Erdi, que dará início aos trabalhos desse último painel. Bom debate. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje, numa mesa tão estrelada. Figuras fundamentais, figuras muito importantes do nosso jornalismo e também da advocacia brasileira. Eu queria começar, na verdade, eu não vou falar, eu vou mediar o debate, então por isso quero deixar o máximo de tempo possível para que eles falem. Mas vou fazer uma proposta. Uma provocação para vocês. Imaginem, enfim, uma segunda-feira, você abre os jornais e você tem lá divulgadas informações sobre um processo sigiloso, um processo que corria em segredo de justiça, mas que envolve autoridades da República
E, enfim, imaginando o caso do Dr. Troncon, como se fosse uma investigação da Polícia Federal, que foi divulgada antes da sua conclusão, ou então um processo contra um juiz, considerando o caso do Dr. Nalini, e também os repórteres que estão aqui, Dr. Malheiros. A minha pergunta é, para cada um de vocês, poderem dizer um pouco sobre isso. Até onde vai? Como que você estabelece o que é uma informação de interesse público e por isso deve ser divulgada, e o que é informação que é de interesse daquelas pessoas e que a divulgação delas, de certa forma, é uma violência contra os seus direitos individuais. Enfim, eu vou começar pelo Dr. Troncon, para ele falar um pouco sobre isso. A gente vai seguir aqui na ordem da mesa. Cada um tem cerca de 10 minutos para poder falar sobre isso e também refletir um pouco sobre as consequências, enfim, que essa divulgação pode trazer, e também pensando um pouco no futuro, em eventuais limites que possam ser colocados ao trabalho da imprensa, ou não se colocar limites, enfim, as coisas devem continuar como está. Abro a palavra para o senhor. Muito obrigado, é um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui neste evento sobre um tema tão importante, não apenas no Brasil, mas mundialmente. E quero, em nome do senhor Tiago Erdi, cumprimentar os demais membros dessa mesa. E eu gostaria de abrir, eu pensando sobre o que falar nesses poucos minutos e como contribuir para as discussões dessa tarde, eu gostaria de citar uma frase do saudoso jurista e jornalista Rui Barbosa, numa conferência que ele escreveu em 1920. Conferência que nunca foi pronunciada, mas acabou se tornando um livro intitulado A Imprensa e o Dever da Verdade. Naquele ambiente, segundo os relatos históricos, havia suspeitas sobre corrupção e falta de ética dos, então, veículos, ou parte dos veículos de imprensa. E Rui Barbosa disse: todo bem que se haja dito e se disser da imprensa, ainda será pouco, se a considerarmos livre, isenta e moralizada. Moralizada não transige com os abusos, isenta não cede às seduções, livre não teme os potentados. Para dizer que esse tema, ele, embora atualíssimo, ele não é inédito. Há quase um século, nós já tivemos um posicionamento de Rui Barbosa, e fazendo essa abordagem e reflexão sobre o tema. Eu gostaria de entrar propriamente na minha fala, aí desses 10, 12 minutos que temos, contextualizando a atividade de investigação criminal, uma atividade técnica desenvolvida pela Polícia Judiciária, mas na ótica da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União. E fazer alguma reflexão com os direitos constitucionais fundamentais, depois do Dr. Malheiros, o próprio Dr. Nalini, que poderão até aprofundar essas reflexões, mas eu gostaria de, como é que a Polícia Federal vê esta questão, como é que nós nos pautamos? Nós nos pautamos, sobretudo, pelos preceitos constitucionais, é o que está na Constituição da República. De um lado, nós temos o direito da sociedade de receber informações, de obter informações. Esse direito está expresso em alguns dispositivos da Constituição. É o direito da imprensa informar, é a liberdade de comunicação, no artigo 5º, inciso 9º, independente de qualquer censura. Também no artigo 220, a plena liberdade de informar, proibida a censura. O direito de opinião, dos articulistas, dos representantes da imprensa e de qualquer pessoa, de expressar
livremente o seu pensamento, crítico a outras pessoas, que o seja. Né? E, por fim, ainda o artigo 5º, no seu inciso 14º, fala da garantia, é uma garantia constitucional, do profissional de imprensa ao sigilo de sua fonte. Além desses princípios, que estão de um lado, há, dentre os princípios gerais da administração, aplicáveis aos 3 poderes, o da publicidade. O artigo 37 da mesma Constituição Federal Brasileira diz que os 3 poderes da República têm de dar publicidade, têm de informar, têm de ser transparentes no que fazem à sociedade. Agora, se desse lado tem todos essas assertivas na nossa lei maior, que é a Constituição, do outro tem os direitos individuais dos investigados. E aqui eu gostaria de citar dois dispositivos da Constituição, também no seu artigo 5º, o inciso 10º, que fala da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de qualquer pessoa, inclusive do investigado. E no artigo 5º também, no seu inciso 57, do princípio da presunção da inocência. Só pode ser considerado culpado, e até se dar publicidade a esta culpa, aquele que, sofrendo um processo legal previsto em lei, ao final é condenado por um juiz de direito, um magistrado, e desta decisão não caiba mais recurso. Então, nós temos aí, que, como a Polícia Federal, no seu agir, ao desenvolver a atividade de investigação criminal, ela tem de observar e harmonizar esses 2 grandes pilares que se estabelece e direcionam toda a nossa atividade de publicidade, mas tendo em vista a limitação que eu acabo de mencionar. Estas são, no mundo jurídico, eu sei que aqui temos vários advogados, mas também jornalistas, são consideradas cláusulas pétreas, de pedra, não podem ser alteradas, não pode ser mudada. A Polícia Federal, tentando harmonizar essas 2 forças constitucionais, tem regramento interno. Já teve o primeiro, nós estamos na 2ª geração. É uma instrução normativa do diretor-geral, que é o líder máximo da organização, dentro da Organização Polícia Federal, a instrução normativa 013 de 2008. É uma instrução que trata da política de comunicação social. E logo no seu artigo 6º, logo no seu princípio, ela reproduz literalmente todos esses princípios constitucionais, que a política deve observar estritamente esses princípios que eu acabo de mencionar. O descumprimento, sendo a Polícia Federal um órgão que se baseia em hierarquia e disciplina, uma instrução normativa do seu líder máximo, ela vale como uma regra a ser observada por todos os servidores. E o descumprimento de algumas desses princípios que são reproduzidos na instrução normativa implicará em sanção administrativa, depois de um devido processo legal administrativo, com direito de defesa e tudo mais, àquele servidor da Polícia Federal que as infringir. Dito isso, eu gostaria de voltar à questão inicial da frase de Rui Barbosa, que fala da isenção, da moralidade ou da ética e da liberdade de imprensa, quase 100 anos atrás. Nós sabemos, todos sabemos que assim, a imprensa, e no Brasil nós temos a imprensa oficial, mas a imprensa expressivamente são conglomerados ou empresas privadas. E, evidentemente, não dá para supor que uma empresa privada não tenha seus interesses de obtenção de lucro, de vender mais, tem a questão da competitividade, da concorrência e tudo mais. Essa é uma questão também a ser refletida. E dentro dessa questão, teve um fato em 2011, tenho certeza absoluta que todos aqui ainda têm em mente, que foi o escândalo com os tabloides do Reino Unido relacionados com o grupo News Corporation.
eu vou aqui apenas mencionar, também a título de reflexão, o que foi divulgado pela imprensa, né, mundial, que lá se praticou interceptações de comunicações ou grampos ilegais, que houve manipulação de provas, especificamente mencionado o caso de uma investigação de desaparecimento de uma adolescente, e tudo isso, esse grande debate a partir de uma situação fática, provocou mudanças na legislação do Reino Unido, até criando um órgão fiscalizador da imprensa, que inclusive prevê sanções pecuniárias até altas, né, parece que pode chegar até 1 milhão de libras, para aqueles veículos que agissem de um modo aético ou contrário a essa regulamentação. No Brasil, como eu, enquanto cidadão, mas é a média do pensamento dos policiais federais, a própria Constituição Federal, ela já prevê direito de resposta, indenização por dano material, moral ou à imagem, também no seu artigo 5º, incisos 5º e 10º. Então, há mecanismos previstos na própria Constituição Federal de coibir, ou de conter, ou até mesmo de reparar eventuais abusos ou comportamentos antiéticos da imprensa ou dos seus veículos, né, ou de algum dos seus veículos. Uma outra questão a ser bastante, acho que é impossível não refletir sobre ela, é a questão do fenômeno internet, rede mundial de computadores, de acesso à informação, que nos parece muitíssimo positivo, e um mecanismo à disposição da sociedade de controlar a própria imprensa. Concluindo, eu gostaria de citar uma outra frase de um estadista. A imprensa livre é o mais perigoso inimigo da tirania. Isso foi dito por Winston Churchill. No nosso pensar, policiais federais, de modo geral, no meu em particular, o modelo brasileiro, ele está absolutamente ajustado às necessidades atuais, né, da sociedade moderna, da sociedade democrática. É um modelo em que eu acho que não cabe nenhuma ação que vise a restrição desta liberdade plena de imprensa. O judiciário, quem se sentir ofendido por algum abuso, tem os mecanismos para, melhor dizendo, quem se sentir vítima de algum abuso da imprensa, no exercício da sua liberdade plena, tem mecanismos garantidos constitucionalmente para buscar a reparação. E de outro lado, nós temos essa questão desta ferramenta que menciono, né, que todos conhecem, todos usamos, e os vários meios de comunicação revolucionados pela internet, que é o controle que cada um individualmente, em grupo, faz sobre qualquer veículo. Então, no nosso pensar, essas são as conclusões iniciais a respeito da provocação feita pelo nosso moderador. Obrigado. Obrigado, Troncon. Ricardo Couto. Boa tarde a todos. Eu queria só pedir um favor, antes de começar a falar, se pudessem diminuir um pouco esse ar-condicionado aqui, que como eu não tenho muito cabelo, está me gelando a careca aqui. Então, nós estamos prejudicados. Né? Pegar o boné. Não pegar bem. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, muito grato pelo convite para participar desse debate com tão ilustres participantes sobre um tema que interessa a toda a sociedade e não só aos operadores do direito ou aos profissionais de imprensa. Tentarei ser breve para tratar das 5 questões colocadas na apresentação do seminário. Eu fiz a lição de casa aqui, um breve improviso. Mas antes, poderia resumir tudo numa pequena adaptação do nome dado ao seminário: o crime e a notícia. Na verdade, no mundo todo, podemos dizer hoje que o crime é a notícia. De tal forma, o noticiário policial ganha cada vez mais espaço e relevância nas diferentes plataformas da mídia. Vamos, então, às 5 questões. Quem quiser acompanhar, tá aí, eu não vou repetir as perguntas. Primeira, aqui o comportamento do judiciário e da imprensa se equivalem. O respeito a certas garantias da pessoa acusada e mesmo das vítimas
depende basicamente da sua condição social e da sua capacidade de dispor de uma defesa competente. Por uma questão cultural, costumamos ser implacáveis com os mais humildes e subservientes com os donos de qualquer poder, nem que seja apenas o de andar de terno. Acho que foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quem disse uma vez que o Brasil não é um país pobre, mas um país injusto. E somos um país injusto porque não só a justiça, mas o conjunto das instituições, incluindo a imprensa, são seletivas. É por isso que, em muitos casos, Ministério Público, Judiciário, Polícia e Imprensa se unem para investigar, denunciar e julgar celeremente alguns suspeitos, e, em outros, agem com extrema vagareza ou omissão simplesmente. Somos seletivos não só ao escolher o alvo das nossas investigações jornalísticas, mas também no destaque dado a cada caso e no julgamento prévio que fazemos dos suspeitos. Até a maneira de nos referirmos a acusados ou a vítimas varia de acordo com seu nome e origem. Por isso, alguns podem ser algemados pela polícia e interrogados por jornalistas, antes de chegar à delegacia. Outros, não. Segundo ponto. Sempre é possível fazer uma cobertura mais equilibrada, sem perder a audiência, mas aqui também noto muita hipocrisia do público. Se você perguntar em qualquer pesquisa o que as pessoas preferem ver na televisão, por exemplo, vão responder que são temas ligados à cultura, à educação, à música, às artes, a histórias edificantes. Mas as televisões que privilegiam esses assuntos dão traço de audiência. Por quê? Porque na hora em que pega o controle remoto, ninguém está vendo, o sujeito prefere ver o ratinho e outros bichos.